Vamos fazer um pequeno resumo sobre retas. Nós vamos ver as equações vetorial, paramétricas, simétricas e equações reduzidas. Sempre vamos ter em mente esta figura, onde eu tenho uma reta, um ponto pertencente à reta e um vetor diretor que deve ser paralelo à reta. E qualquer outro ponto P que nós vamos escrever em função deste ponto A e do vetor diretor. Este resumo vai ser baseado no próprio livro, fazendo alguns recortes do livro. Aqui nós temos então um vetor diretor, temos o ponto A, pertencente à reta, e o ponto P, que é um outro ponto qualquer, também pertencente à reta. Nós vemos aqui que o vetor, construímos o vetor AP, que é P menos A. Como esses dois vetores são paralelos, eu posso escrever um em função do outro. Então, o vetor AP é o vetor V multiplicado por um parâmetro T. A partir daí, deduzimos esta, que é a equação vetorial da reta. Pode ser escrita desta forma, ou a partir de cada uma das componentes por esta outra equação aqui. Temos o ponto P, o ponto A, o parâmetro T e o vetor de coordenadas A, B, C. Vamos pegar a equação da reta e encontrarmos alguns pontos desta reta. Como exemplo, nós temos o ponto A e o vetor V. E aí a equação, colocamos aqui o ponto A e o vetor V e temos a equação vetorial da reta. A ideia aqui, quando eu vou atribuindo valores para o parâmetro T, eu vou tendo diversos pontos. Eu posso ter qualquer ponto da reta atribuindo valores para T. Quando eu faço T igual a 1, eu encontro T igual a 1 aqui, eu encontro que o XYZ que o ponto é 3, 2 e 6. Está aqui o nosso ponto 1. Vou fazer T igual a 2. Então eu tenho o ponto A mais duas vezes o vetor. Tenho o ponto A, uma vez o vetor eu chego no ponto P1, duas vezes o vetor eu chego no ponto P2. Quando eu faço 3 vezes o vetor, então A mais 1, 2, 3 vezes o vetor. Estou aqui. Fazendo T igual a menos 1, encontro P4 e T igual a 0, encontro o próprio ponto A. Vimos a equação vetorial e agora vamos ver a equação ou as equações paramétricas da reta. Nós partimos da equação vetorial e basicamente nós vamos isolar o x, o y e o z. Escrever x, y e z separadamente. Temos o x, que é, então, x é igual a x1 mais at. Assim fazemos para o y e também para o z. Estas são então as equações paramétricas da reta. A reta definida por dois pontos. Nós já vimos que uma reta ela é definida por um ponto e por um vetor diretor. Este ponto nós podemos considerar que é o ponto A e o vetor diretor. Como que nós vamos encontrar o vetor diretor? Vamos usar o próprio vetor AB como sendo um vetor diretor. E aí, AB igual a B menos A. Então, a reta definida por dois pontos, eu vou usar quaisquer um desses dois pontos aqui como sendo o ponto A, um dos pontos pertencentes à reta, pode ser o A ou pode ser o B, e o vetor diretor vai ser o vetor AB ou então o vetor BA. Equações simétricas da reta. Eu vou partir das equações paramétricas, que já foram mostradas anteriormente, e vou isolar o t em cada uma dessas equações. Então, eu isolo o t na equação de x, isolo o t na equação de y e isolo o t na equação de z. Como é o mesmo t, então eu posso fazer t igual a t que igual a t, que é o que nós temos aqui. No lugar do t eu coloco cada uma das expressões.
Então essas aqui são as equações simétricas. A partir das equações simétricas, eu posso construir as equações reduzidas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é expressar duas variáveis em função da terceira variável. Por exemplo, vou pegar nas equações simétricas, aqui aparece x, aqui aparece y. Então eu vou isolar, digamos que eu queira escrever o y e o z em função de x. Então eu pego a equação em que aparece x e y e isolo o y. É o que estou fazendo aqui. Isolei o y, tenho o y em função de x. Depois vou pegar aqui nas equações simétricas novamente, onde aparece o x e o z. E vou escrever, então, vou isolar o z. Escrever z em função de x. Então temos z igual a menos 3x mais 3. Então, estas duas são as equações reduzidas da reta. Para deixar mais claro, nós podemos escrever desta forma aqui. Eu tenho x, y e z, onde eu escrevi então o y e o z em função de x. E só para não restar dúvida, o x é o próprio x, o y e o z foram escritos em termos de x. Se eu quero determinar um ponto qualquer, o ponto é x, y e z, x, vou usar então as expressões que eu tenho daqui. Então tudo em função de x. Fica bem claro aqui que escrevemos todas elas em função de x. Poderia ser em função do y ou em função do z. Vamos ver alguns casos especiais de retas. Aqui nós temos uma reta que é paralela a um dos planos coordenados. No caso aqui, paralelo ao plano x, y. O que acontece? Uma das componentes do vetor é nula. Se é paralela a um dos planos coordenados, no caso aqui é paralelo ao plano xy, então a componente z é nula, como nós estamos vendo aqui. O vetor então é 2 em x, 3 em y, 2 em x, 3 em y, 0 em z. E o ponto A também nós conseguiríamos determinar por aqui. O ponto A ele tem 2 em x, aliás, o ponto A tem menos 1 em x, 2 em y e sobe 4 unidades em z. 1, 2, 3, 4. Mais um caso aqui onde nós temos a reta que é paralela ao plano xz. Neste caso, então, a componente y aqui é zero. Componente y é zero. Quando as retas são paralelas aos eixos coordenados, aí nós teremos que duas das componentes do vetor serão nulas. No caso aqui nós temos o vetor, temos a reta que é paralela ao eixo z. Então eu posso pegar um vetor diretor que seja paralelo ao eixo z, por exemplo 1k, 2k, 3k. Então o vetor sempre vai ser 0, 0 e 1 na direção k. 0 em x, 0i, 0j, 1k. Ou qualquer múltiplo desse vetor aqui. Temos mais um caso aqui, onde a reta é paralela ao eixo y. Então a reta está na direção j. E o vetor tem duas componentes nulas, que é o x e o z. E para finalizar, o caso em que a reta é paralela ao eixo y. Então temos que ter o vetor diretor paralelo ao eixo y. Então só a componente x, teremos só a componente x desse vetor. Componente y e z é zero. Resumindo então, nós temos pelo menos 4 equações possíveis para a reta. Então a equação vetorial, as equações paramétricas, as equações simétricas e as equações reduzidas. E lembrando sempre que para descrever uma reta nós precisamos de um ponto pertencente à reta e de um vetor diretor, que é como nós temos aqui.
e a partir daqui nós deduzimos todas as demais equações. Lembrando então que para definir uma reta nós precisamos de um ponto pertencente à reta e de um vetor diretor, que é paralelo a esta reta. Então qualquer outro ponto P pode ser escrito como o ponto A mais o parâmetro t vezes o vetor diretor.